no escopo da epístola é sobre a ordem na igreja. E o terceiro tema que ele aborda aqui é a respeito da igreja de Creta, né? Esse a respeito da igreja de Creta que ele vai falar da igreja. A respeito da igreja de Creta. Então, a ordem na igreja a respeito da igreja em si. Para a gente entender alguma coisa a respeito da igreja de Creta, é importante observarmos uma coisa. O contexto social e cultural daquela ilha. Nós sabemos que Creta, eu vou fazer aqui e assim, tentar fazer bem apertado aqui. Os irmãos lembram ainda daquele mapa do Mediterrâneo, né? Mais ou menos aqui e tal. Lembra? Aqui é o mar Mediterrâneo. Aí, o mar Mediterrâneo, ele tem aqui uma ilha bem aqui assim. Uma ilha. E aí tem uma parte dele que ele sobe para cá, vem assim, sobe para cá de novo. Segue. Isso. Os irmãos se lembram o que é que fica aqui? Bem aqui. Jerusalém, né? Jerusalém ali. Aqui embaixo fica o quê? O Egito. Né? Bem aqui assim. Uma pontinha para cá e outra para cá. Mar Vermelho. Tudo bem. E aqui é o Mar Mediterrâneo. Bem aqui, ó, nesse meio aqui, é o Mar Egeu. O Mar Egeu. Aqui é a Macedônia. Macedônia. Filipenses fica por aqui. Tessalonicenses. É tudo aqui, em volta aqui, da Macedônia. Salvo engano, a Grécia aqui embaixo. A Grécia e Atenas. Aqui também. Então fica aqui, mais ou menos assim, né? Dá uma olhada no mapa aí da Bíblia de vocês, é mais ou menos isso. Aí, a ilha de Creta, que era Creta. Creta. É uma ilha bem afastada, né, Lu? Hã? Acho que Efésia desse lado de cá. Aí, a ilha de Creta, veja como é longe. Aqui é porque tá pequenininho, né? Mas assim, indo lá, é longe isso aqui, ó. É muito longe. A ilha de Creta. E era uma ilha, apesar de ser ilha, mas não era pequena, não. Nela, segundo o Matthew Henry, ele vai dizer que tinha 100 cidades nessa ilha. É muita cidade, né? É cidade, viu? 100 cidades nessa ilha. Pode ser que seja, porque assim, aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, tem uma região mais afastada, que se você olhar no mapa, assim, bem longe, você vê que é uma ilha. Mas estando lá, é muito grande. É um polo industrial gigantesco. Quadrado, né? Só ela aqui. Olha aí, é grande. Né? 8.400 km² dá mais ou menos quanto aqui assim? Dá 2.000 metros. Não, dá 2 por 4. Né? Tipo assim, 2 aqui e 4 aqui. Mais ou menos. Nosso engenheiro aqui, né, para nos ajudar nos cálculos. Mas né, não dá mais 8.000 quilômetros. Não dá. Dá mais ou menos isso, dá? Dá uns 2.000 aqui e uns 4.000 aqui. Só chutando aqui, né? Na minha área não, mas eu estou só ajudando aqui no raciocínio. Aí, então, assim, era cerca de 100 cidades. Então, se eram 100 cidades e um local, assim, isolado,
né? A gente nota que não era uma coisa desértica e nem selvagem, no meio do mato, sem ninguém lá, só um casal. Não, era bem populoso. Só que a promiscuidade era nas alturas, a imoralidade no meio da canela, né? Usando o cearês aqui. A mentira, então, a gente lendo, eu até vem coisa na cabeça. Hã? Só lembrei o quê? Aham. Aí eu lembrei do nome do pessoal que fala. Parece coisa. Tem. Que é dada a mentira. Que é dada a mentira, né? Pois é. E aí, era usado até de zombaria, não era? Então, assim, se quisesse ofender alguém, chamava ele como se fosse de cretense. Era? Não era? Que era sinônimo de mentiroso. Já pensou? E isso não é coisa assim de achismo, não. Era falado pelos próprios cretenses. Como Paulo menciona, que era um profeta deles mesmo. Profeta ali, no grego, ele tem uma assimilação para um filósofo. Filósofo, poeta, que eram as pessoas instruídas intelectualmente que narravam pensamentos que a sociedade aderiam e tinham como verdade. Olha, é verdade, é verdade. Lembra de Jó? Jó, pessoas vinham de longe buscar conselho com ele, né? É tipo isso aqui. É aquela pessoa inteligente que observa a vida e tem bons conselhos. Entendeu? Então, lá eles tinham essas pessoas. E dessas pessoas, Paulo ele chama elas, pelo menos na corrigida, chama de profeta. Como é? Chama na de vocês. Na NAA, na King James, na NVI. Como é que chama aí? Deixa eu pegar aqui o versículo. O 12 capítulo 1, versículo 12. Na corrigida diz: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Né? Como é que tá de vocês? Chama também de profeta? Mesmo jeito? Uhum. Pronto. Tá bem, NVI? Mesma coisa? E a King James? Tá com a Almeida hoje? Olha aí, se converteu? Tô brincando, tô dizendo, se converteu pro Almeida. Brincadeira, eu tô falando para trazer a Almeida hoje. Não se ofenda. King James é muito boa. De 1611, né? Porra, moscona medonha. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não. Deixa eu ver o que foi que eu vi. E... Hã? Falando seus profetas sobre dizer que são sempre mentirosos, pedras malignas e glutões preguiçosos. Era. Glutão.
É? Ah, é. Eu estava assimilando o glutão como da glutonaria. O glutão é. Aham. Ah, é? Corajoso, né? Então vamos aqui. Pronto. O glutão, né? Legal. Então vamos aqui. Agora vamos para o propósito. Vai dar aqui. Hã? Texugo, né? Faz o quê? Sim, eu também gosto. O propósito são os seguintes. Por em ordem, que tá lá no tema, né? Por em ordem e instituir presbíteros. Por em ordem e instituir presbíteros. Dois. Ajudar na fé, no conhecimento e na verdade. Três. Calar os falsos profetas, os falsos mestres, né? Falsos mestres. Estreito aqui porque não eram pessoas comuns, não, né? Eram mestres. Você calar ou silenciar um mestre, né? Você tem que ter muito respaldo. E quarto, para viajar até Paulo. E nessa viagem, ele não iria abandonar a obra, né? Paulo iria mandar um substituto. Mediante a substituição. Pronto. Então, no propósito, Paulo escreve essa epístola para Tito, dizendo assim no versículo 5 do capítulo 1: Por esta causa te deixei em Creta. Ou seja, por este motivo, né? Qual? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Né? Se a gente for analisar, aqui não, não vou lembrar o nome dele agora. Mas tem um teólogo judeu convertido,
que ele diz que esse colocar presbíteros e de cidade em cidade era exatamente em todas as cidades. Então, assim, se isso for plausível, e considerando a quantidade de cidades em Creta, então era o quê? Tinham 100 congregações, uma em cada cidade, pelo menos, e 100 presbíteros. Partindo do pressuposto da quantidade de cidades, né? Então, assim, quando ele diz aqui que estabelecesse presbíteros, como já te mandei. E aí ele diz que boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade. Ou seja, não ia ficar nenhuma de fora. De cidade em cidade, estabelecesse presbíteros. Um para cada cidade. Dá para entender? Tem alguma diferença nas traduções aí, não? Dá para entender assim? O 5. 1, 5. Tá assim também a tua, né? Tá assim também? É. Eu estou chamando vocês para pensar, viu, comigo? Em cada cidade. Já diz logo assim, né? Em cada cidade. Tá também? Cidade em cidade. Corrigido, né? Ah, é pentecostal, é? Eu gosto dela. É peregrino? A queridinha, é xodó, né? A minha tá precisando é de outra já. Foi? Eu ganhei em 2010 a minha. Chega. Quer dizer, 2010 não. Ui. Vou pegar aqui. Foi mais tempo. Outubro de 2008. Xê. Escapou, a bichinha tá. Olha. Tá precisando. Hã? Eu também. Ela tá precisando da segunda reforma. Aí, gosta, né? Aí. Foi? Eita, que benção. Não é a contra-reforma, é a segunda reforma. Os irmãos gostam, né? Quando fala assim da reforma. Mitológica. A Grécia é bem aqui, ó. Ah. Era. Que é da Grécia, né? Essa mitologia da Grécia. Mas aí, claro que ia para lá. Toda sorte de mitologia, cultura, aberrações, coisas, tudo enquanto, meu amigo, influencia. Mas o Zeus era muito forte, tanto na Grécia, quanto se estendia para lá, chegava lá. Acontece que a cultura lá em Creta era o quê? Além do que o irmão falou, né, da mitologia, né, dos Zeus, era a imoralidade cultural, a perversidade e o engano, corrupção. Parece uma comparação com os filisteus. Os filisteus? É? Os filisteus. Geralmente, quando se lembra de imoralidade, vai para Sodoma e Gomorra, né? A gente se remete para lá. Mas a gente esquece que em Éfeso também era. A deusa Diana. Hã? Sim. Grego. Convertido, com certeza. Era. Conhecedor. Por isso que é importante, ó. Olha como Paulo, ele realmente estava na orientação do Espírito Santo, né? Ele como fundador, como o responsável por propagar o evangelho aos gentios, ele havia trabalhado
na vida de Tito, de modo que levava ele para as viagens. Inclusive, para a viagem lá em Jerusalém, aquele concílio que teve em Jerusalém, Tito foi também esteve presente. Aí ele levou Tito para Jerusalém, apresentou ao colégio apostólico. De Jerusalém foi quando Paulo e Barnabé foram enviados, né? Tito estava presente, e aí retornam para cá na segunda viagem missionária. E nesse retorno é quando Paulo passa por Creta, evangeliza Creta e lá deixa Tito. Entendeu? Aí nesse retorno, quando ele passa por Creta, evangeliza Creta e deixa Tito, aí ele sabe da necessidade que tem, não só em Creta, mas nas outras regiões, inclusive Macedônia, que ele vai para lá. Aí ele então deixa Tito e envia a carta. Quando ele envia a carta, ele envia para que Tito possa concluir, dar ordem, botar em ordem. O que é? Organizar. Não é que houvesse uma extrema bagunça dentro da igreja apenas, por causa dos falsos mestres, né, do judaísmo, os judaizantes, né, que estavam querendo deturpar o evangelho, tirar a sã doutrina. Não era só isso, mas também um engano, a promiscuidade, a prostituição, a mentira, a corrupção, tudo dentro da igreja. Então, assim, ele estava para botar ordem naquilo ali, disciplinar as pessoas. Ele bota até a sequência, né? É muito parecido com a questão do perdão. Muito parecido. A sequência, a ordem. Ele manda que repreenda uma vez, repreenda outra vez. Na terceira, abandone, né? Então, assim, no perdão, é parecido por quê? Porque você deve perdoar 70 vezes 7 e tal, ninguém vai contar, né? Está dizendo que quantas vezes for preciso. Não, você vai andar com uma caderneta, uma agenda, anotando. A te perdoei uma vez, ó, segunda, ó, a terceira, ó, já estou na 69ª, cuidado. Aí já estou na 77ª, né? Vai dar 70 vezes 7 é 490, né? 7 vezes 7 é 49, né? 490. Eu não sei nem como é que fala o 489 no ordinário, né? Mas, enfim, já estou na 489 vezes. Tu só tem uma. Não existe isso, né? A gente perdoa 3 vezes e diz que já perdoou 10. Né? Aí a gente perdoa umas 10 vezes já e tu não se ajeita. Só que não é isso. A Bíblia ensina que se você for até a pessoa pedir perdão e a pessoa não lhe perdoar, aí você leva 2 testemunhas. Ou seja, a segunda vez já é com testemunha. Se ainda assim ela não perdoar, as testemunhas servirão de testemunha para você, para ver perante a igreja, perante o Senhor, que você de fato perdoou. A outra que não quis, aí você agora volta e apresenta a Deus. Pronto, encerra. Tipo assim, você deixa ela lá e siga a sua vida. Né? É tipo isso, ou seja, a primeira e para a segunda. Na terceira, tipo essa mesma sequência. E aí Paulo, ele dá essa orientação para Tito, para que os falsos mestres, para que os que pregam heresias, e aí quando a gente chegar nesse ponto eu quero também falar algumas coisinhas, para que a gente possa saber distinguir, para não incorrer nem para um lado nem para o outro. Porque às vezes a gente faz classificação precipitada, né? E aí acaba que entrando em outro viés, que é no julgamento. Então, assim, é muito delicado, tanto para um lado quanto para o outro. É muito delicado, tudo é muito delicado, porque nós não somos o dono da igreja e nem o dono do rebanho. Então, às vezes, quando a gente quer julgar, classificar, a gente acaba se colocando no lugar de juiz. E aí a Bíblia vai dizer que só tem um justo juiz, né? Tiago vai dizer. Então, a gente vai notar que se só tem um justo, quem sou eu? O injusto. Né? Então, se é injusto, eu não estarei julgando de forma justa. Então, melhor nem que incorra. Enfim, aí, no propósito, ele vai colocar ordem na igreja e instituir presbíteros. Esse colocar ordem nos 2 aspectos. No aspecto interno
da igreja, a organizar a igreja, quanto na repreensão da má conduta daqueles que, como Paulo diz, que eles mesmos já se desviaram. Foi eles mesmos. Nem se sinta culpado. E o pastor, ele precisa ter isso em mente, ele tem essa visão, o pastor. A gente fala o pastor, mas é o líder, o que está na frente. Ele precisa ter isso muito claro. Porque perceber quando algumas pessoas, às vezes 1, 2, 3, 10, um grupo, não é a igreja toda, é um grupo, está querendo desvirtuar, está querendo conduzir o rebanho para o outro lado, para outro caminho, disseminando o fermento. Então, jogando ali para inflamar, e às vezes para botar uns contra os outros, ou todos contra o pastor. Então, assim, precisa ter isso bem claro. E quando tiver, ele precisa identificar quem é. Aquele velho ditado, é dar nome, classificar, identificar. Só que aí tem um porém, como é que o pastor vai identificar? Ele precisa de duas coisinhas. Primeiro, oração. Isso aqui, irmãos, é indispensável na vida do pastor, viu? Indispensável mesmo. Que na oração, ele vai adquirir, que já é para ele ter, na verdade, maturidade e discernimento. Então, assim, isso aqui é indispensável para o ministério pastoral, para a condução do rebanho. É indispensável, não tem como. Se um pastor estiver incumbido no ofício, que é chamado no latim de munus, ofício. Aí ele estiver incumbido no munus dele, no ofício dele, de pastorear um rebanho, conduzir um rebanho rumo às mansões celestiais, sem perder o foco, sem desviar o caminho e sem botar as ovelhas a perder, ele precisa, é intrínseco, tem que estar nele já, junto ao chamado, a oração, tem que estar. Primeiro que ele tem que ter vindo já através de oração, né? Porque se não for por oração, for por nomeação, por simpatia, por amizade, a gente já discutiu aqui outro dia, né? Se for por esses viés, aí, meu amigo, a oração passa longe, a maturidade não chega nem perto, discernimento, então, sabe nem o que é. E não dura nada. E quem é que sofre? A igreja. E às vezes o nome de Jesus é escandalizado. É triste. É triste, viu? É triste. Então, assim, Paulo ele tá tendo esse cuidado. Olha só, é muito assim, é apaixonante, inclusive, falar assim, porque vejamos que a gente está falando de duas pessoas, né? Tem aqui Paulo, que foi lá, implantou, fundou, mas ele entende o chamado dele e ele não pode ficar lá parado porque ele está numa ilha e ele precisa ainda evangelizar os gentios. Meu amigo, imagine só até onde Paulo iria se ele não tivesse sido preso nem morto. E a pessoa, se ele tivesse a idade lá de Matusalém, né? Ele teria chegado no Brasil, ele veio até a Europa, conhecido a América, né? Tinha rodado o mundo, porque ele era o apóstolo, ele entendeu o chamado dele, ele vestiu a camisa, ele geriu o chamado, apóstolo dos gentios. Isso, não foi. Ele passou lá, é porque assim, ó, temos que ter uma coisa em mente. As igrejas existiam nas regiões, só que eram judaizantes, sinagogas, né? As sinagogas. E algumas, até a gente viu aqui em aulas passadas, foram implantadas por pessoas que talvez fossem discípulos, né? Eu vi um comentário aqui, provavelmente esse tamanho reto, fizeram muito Pentecostes. Que lá no dia de Pentecostes tinha cerca de 120 pessoas, né?
120 pessoas no dia lá, porque eram aproximadamente uns 500, mas no dia do Pentecostes cerca de 120. E só eram 11, né? E 11, porque Judas estava morto. 11, aí tinha as mulheres e os outros, digamos que os 70. Então daria aí. Então assim, um desses fica a sugestão, né? Alguns teólogos eles passam por esse viés. Tem uns que dizem que era lá do Pentecoste e tem outros que dizem que eram discípulos novos convertidos dos discípulos, entendeu? Que não estiveram no Pentecoste, mas que aceitaram a Jesus através da pregação de Tiago, né? Que Tiago de Filipe, entendeu? Filipe, de Pedro. Então, assim, alguém que ouviu o evangelho. Então, assim, Creta é uma delas, né? O irmão lembra quem foi o teólogo que lembra? Halley, né? Do comentário bíblico de Halley, né? Entendi. Pronto. De Halley, né? Já atribui para alguém do Pentecostes. Do material, né? Aí no caso, Paulo, então, vejamos, olha só as visões. Paulo entendia o chamado dele. Passou por Creta, pregou o evangelho, viu que tinha necessidades, mas como ele já tinha feito a parte dele, que era anunciar, pregar para os gentios, ele então sai e continua o chamado dele e deixa Tito. Só que quando ele deixa, ele não deixa para trás, ele não deixa esquecido, ele não abandona. Tipo assim, te vira, já fiz o que era da minha alçada, agora é contigo. Não. Entendeu como é? Ele se preocupava, né? Se preocupava, mandava carta, lembrava nas orações, falava, eu oro com lágrimas, eu muito me alegro, né? Nas cartas ele vai mencionando assim, e ele também voltava lá para visitar. Então assim, a gente percebe o que? O amor que ele tinha em estar fazendo aquela obra. A paixão dele ali, que era, como eu gosto de falar, que ele estava fazendo a obra do Senhor com amor e por amor. Então assim, é muito importante isso. A gente via isso em Paulo. E além disso, ele conseguiu transmitir essa visão para Tito. E Tito estava também no mesmo ritmo. Só que Tito tinha um ofício, né? O ofício de Tito, a função ministerial dele era o quê? Evangelista. Vou botar bem aqui. Evangelista. E o evangelista, aqui a gente já nota, pelo ministério, o desenvolver ministerial, o evangelista não ficava fixo ou fixado em um local só. Ele seguia, ele estava lá, anunciava, cumpria a missão e saía, já ia para outro. E qual era o ofício dele, então? Ele desempenhava que tipo de ofício do evangelista? É de pôr ordem, instituir, consagrar, organizar. Por exemplo, acontece um problema na igreja em que o pastor está envolvido, o evangelista tem esse papel de ir lá, tirar o pastor de lá, botar outro. Entendeu? O evangelista, ele tem esse ofício. Inclusive a gente tem um aqui, o nosso o evangelista Raimundo Pereira. Ele tinha esse ofício. Ele exercia isso aí. Presbítero. Já o presbítero é mais local. É local. Por isso que Paulo diz, né, para instituir presbítero de cidade em cidade, na NAA, NAA que diz em cada cidade. A NVI, né? NVI, em cada cidade. Presbítero, ou seja, dá a ideia de que é fixo. Fique lá, instituiu lá, consagrou lá, para você cuidar de lá. Já o evangelista não, ele é de cidade em cidade. Entende? Então o evangelista, ele tem esse ofício. Qual ofício? De resolver problemas. Botar ordem na igreja. Acontece um escândalo. É o que hoje em dia é assim.
Acontece um escândalo no interior. Aí, o escândalo que foi? O escândalo é da igreja? Irmão, não, é com o pastor. O pastor está envolvido? Fala, Jesus, Aí vai quem? O evangelista. Vai para lá, chega lá, apura a situação. Hã? Quando é entre os membros, o pastor é responsável para resolver o problema. Mas quando o problema é o pastor, aí vem um evangelista para tirar o pastor e botar outro. Entendeu? Então, nesse aspecto, Tito ele tinha essa função. Quem mais tinha essa função que Paulo otorgou? Timóteo. Mesmo ofício, igualzinho. Timóteo. Então eram homens de confiança de Paulo. Entendeu? Confiança no ministério, de alta confiança, não é só confiança não, porque ele estava outorgando a ele poderes para que ele pudesse consagrar alguém, e quem ele consagrasse ia valer. Estava valendo. Ligado na terra e no céu. E o apóstolo Paulo assinou embaixo. Ele sabe nem quem era. Vá lá na cidade e institua. Sabe nem quem é, mas você fazendo, está feito. Pronto. Perfeito, né? Chegaram as receitas agora. Muito bem lembrado. Aqui no nosso campo, ele é o pastor presidente. Nesse ofício aqui, é ministerial, é pastor, ele é local. Só que hoje em dia existe o que? As chamadas convenções. As convenções são como se fosse uma organização dos pastores. Então esses pastores, cabeças, presidentes, eles têm uma reunião onde eles delegam entre eles ofícios de substituição ou organização. Muito parecido do evangelista. Só que pela convenção, eles conseguem consagrar o evangelista. Então, assim, ele é pastor, como se fosse o pastor inferior, né? Pastor, mas devido à convenção, eles ficam aqui em cima e consagram um evangelista. Então, apesar do evangelista ter esse ofício de poder tirar pastor, botar pastor, mas o evangelista foi consagrado por um pastor. Por que isso? Isso aqui que eu estou falando agora é uma coisa que fere um pouquinho na organização institucional teológica. Por que fere? Porque nós, da Assembleia, a gente não aderiu à terminologia bispo. Entendeu? A gente aderiu presbítero. E nós equiparamos presbítero a bispo. Só que, assim, etimologicamente falando, tem diferença. Tem a diferençazinha. E aí, é como se o bispo fosse acima do presbítero. Entendeu? E, por sua vez, acima do evangelista. É como se o nosso pastor presidente não fosse pastor, era para ser bispo. Entendeu? Assim, trazendo lá para a igreja primitiva, para a terminologia. O pastor presidente não era para ser pastor, é para ser bispo. Por que bispo? Porque ele tem a autonomia de consagrar o evangelista, consagrar o pastor e consagrar todos os outros. Tudinho. Entendeu? Bispo, aí o evangelista, o presbítero, o pastor, entendeu? Ou o pastor para cá para cima. Essa ordem hierárquica, alguns tendem a colocar em pé de igualdade o presbítero com o bispo. Em pé de igualdade. Só que se a gente for olhar na Bíblia, assim, quando vai falar, não bate muito não. Porque o bispo é como se estivesse um pouquinho acima do que o presbítero. O presbítero está acima do quadro de obreiros. Mas ele se equipara a um pastor. O presbítero se equipara a um pastor. Ele é fixo, local, no canto, e tem essa autonomia de conduzir o rebanho. Ele precisa, aí tem as características, né? A gente vai já mexer nas receitinhas, né? Característica do presbítero. Veja que, para diácono, a igreja lá em Atos, ela disse que era uma pessoa muito parecida às características do presbítero. E, diferentemente, e até intrigante, que fosse cheio do Espírito Santo. Né? O presbítero não bota essa característica, né? Por que não bota? Está dispensando? Não, é porque presume-se que já tenha.
É pressuposto, entendeu? Entende? Não é que tirou, não. É porque presumo que já tem. Não vou falar de novo daquele lado, não. Aquele é para diácono. Agora, de diácono para presbítero, presumo que ele já passou do diácono. Agora é presbítero, entendeu? Aí os requisitos são outros e aqueles. Agregando os dois, somando os dois. Né? Aqueles e estes. Dá para entender? Aham. Pois é. Para ser sincero, eu não sei por que é. Tem muitas coisas que eu não sei por que é. Por exemplo, aqui, ó, Paulo é muito sábio, Paulo era o quê? Era apóstolo. Paulo era apóstolo. Alguém tem dúvida? Paulo era apóstolo. Por que ele era apóstolo? Vamos só lembrar aqui rapidamente, quais os requisitos para ser considerado apóstolo? Testemunho ocular de Cristo, né? Testemunho audível, entendeu? Ocular, audível. E esses dois são o cabeça. Esses dois. Vou parar só nesses dois para a gente não se estender. Só esses dois. Paulo entra ou não nesse critério? Entra. No caminho de Damasco aconteceu isso aí. Viu e ouviu. Ponto. Os soldados que estavam com Paulo, se eles se convertessem a Cristo, poderiam ter sido chamados apóstolos? Não. Por quê? Porque eles só ouviram. Eles não viram. Entendeu? Tá vendo? Um detalhezinho, só por causa de uma coisa, já não é mais. Aí eu pergunto, e hoje, por que se tem apóstolo? Né? Só o título, né? Por que se tem apóstolo? Enfim, Paulo, ele era apóstolo. Se ele quisesse consagrar alguém de alta confiança dele como apóstolo, ele poderia? Não. Mesmo sendo apóstolo, ele não poderia consagrar ninguém como apóstolo. Entende? Por quê? Porque não tinha como ele dizer para a pessoa, você viu a Cristo que eu estou pregando para você, olhe para mim. É Cristo, né? Não, já pensou? Não é assim, não é para a pessoa ver Cristo em nós? Tá entendendo? Você é apóstolo. Não tem como, não é. Que eles viram. É de hoje. Ele disse que viu na visão. É tipo o Maomé. Teve a visão do anjo Gabriel, recebeu direto dele, dizendo que ele era o mensageiro. E o povo está acreditando. Eu sei que é difícil, não é difícil para nós, né? Imagina na época também, era difícil. Por isso que Paulo teve aquela rejeição, assim, não foi fácil. A pessoa, uma experiência particular, você e Deus, no caminho de Damasco, você viu, e agora você chega em Jerusalém dizendo que é. Difícil, não? Por isso que Ananias ficou meio assim, ficou, Senhor. Só ele. Pronto. Pronto, ó. Teve um que eles fizeram. Matias. Né? Matias, os apóstolos botaram ele como apóstolo. Mas eu pergunto, teve aprovação de Deus? Não. Né? Na sorte. E aí alguém disse assim, ô sorte. Foi na sorte. O povo escolheu, pronto. O povo que escolheu. E aí Deus vai e escolhe um para ele. Então assim, andando aqui para frente, Paulo, ele era apóstolo, mas ele não consagrou Tito a apóstolo. Não consagrou Timóteo a apóstolo. Não. Ele consagrou o quê? Evangelista. Evangelista. E outorgou a ele autoridade para sair pregar com muita propriedade. Né? É tudo. Tem semideus. A pessoa, mas semideus, né? Os homens. Misericórdia. Semideus, né? Tem o semideus.
Tem que estar aqui. Tem que estar. Porque ó, o pastor, os problemas da igreja, ele não pode resolver no grito. Não pode resolver no braço. Não pode levar para a justiça. Já pensou? Então assim, é aqui, meu amigo. É aqui mesmo. E na palavra. Isso. Isso. Tem que estar mesmo. Aí vai para a direção. Eles geralmente, para não gerar escândalo maior do que o que já aconteceu, eles abrem mão. Deixa lá. Por exemplo, acontece divisão de igrejas. Pastor que está tomando de conta de uma congregação ou de uma sede mesmo, ele vai se rebela e não devolve a chave ou não entrega a igreja ou para a convenção ou para o pastor presidente. Ele não faz. Ele diz: eu não dou mais e pronto. Eu fico aqui porque Deus mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Acontece demais. Tem muitos. Tem divisões, rachaduras de pastor presidente com pastor presidente. Entendeu? Assim, dentro da convenção. Nós temos aqui em Managuape. Tem muitos. Eu vou nem falar porque tem muito. Aí vai-se embora, aí entra na noite. E tem divisões dentro do mesmo campo, um pastor presidente e os dirigentes, né? Os dirigentes, eles podem ser, assim, hoje, né? Não se tem um critério para que você possa dirigir uma igreja. Um critério hierárquico, ministerial. Como? Por exemplo, aqui, Paulo botou o critério. Tu vai lá e institui presbítero. Se ele botasse diácono, ia contra o que Paulo falou. Se ele botasse auxiliar, ia contra o que Paulo falou. Era presbítero. Não foi assim que ele disse? Institui presbítero de cidade em cidade. Ponto. O que se faz hoje? Por ordem. Exato, por ordem. E o que muitos fazem hoje? Pastor, é o pastor presidente, mas é pastor. Aí ele bota um presbítero para dirigir um trabalho, tomar a frente da igreja. Beleza? Beleza. Aí de repente ele vê um rapaz ali, que ele, olha, esse rapaz, aí tá o quê? Não, eu sou diácono, tudo mais, assumir um trabalho ali. Aí bota o diácono para assumir o trabalho. Beleza, né? Tá lá. Aí de repente ele vê outra, tá o quê? Eu sou auxiliar. Não, vai assumir o trabalho ali, vai um auxiliar assumir o trabalho. E às vezes acontece ser obreiro normal. O obreiro que a gente fala é o primeiro degrau. Obreiro, né? Ou auxiliar. Agora eu não sei mais. Obreiro ou auxiliar. Parece que se comunica, né? Os dois. Obreiro e auxiliar. Mesma coisa, né? Obreiro e auxiliar. É porque eu, particularmente, eu tenho aqui obreiro, é gênero. Só que tem pastor que chama obreiro o primeiro estágio. Aí depois do primeiro estágio vem de obreiro, vai para auxiliar, para diácono, presbítero, evangelista, pastor. Entendeu? Aí assim, tem pastor que faz assim. Eu particularmente, obreiro para mim é o gênero. Todo aquele que faz a obra. É tanto que a gente usa esse termo na justiça. Na justiça do trabalho usa esse termo de obreiro. Para quê? Para trabalhador. Entendeu? Bota lá na petição o obreiro fez isso, fez aquilo outro, ok? O obreiro foi demitido, o obreiro, entendeu? Assim, é obreiro. E não é obreiro na igreja, é obreiro de obra. Fazer a obra. Entende? Então assim, para mim é gênero. Então o primeiro estágio seria o quê? O auxiliar. Primeiro estágio, auxiliar. Segundo estágio, diácono. Terceiro estágio, presbítero. Quarto estágio, evangelista. E para nós aqui, né? E o quinto estágio, pastor. Né? Pastor consagrado mesmo, pastor, exato.
Pronto, perfeito. Aí o dirigente, um auxiliar, agora assumiu o trabalho, aí chama de pastor. É. Não seria tão errado, porque quando ele recebeu a oração, a posse, para conduzir, ele recebe como uma unção pastoral. Entendeu? Ele é outorgado com a unção. Ele não é ministerial, assim, no ofício. No ofício não, na credencial. Ele não é. Mas na unção ele foi outorgado. É tanto que ele está na frente, ele vai resolver as coisas. Ele que vai orar, vai apresentar a criança. Se tiver alguém para casar e chamar, é ele que vai. Entendeu? Celebrar a ceia, é ele de novo. Para batizar lá, é ele também. É assim. Entendeu? Ele é um auxiliar, está na frente, mas se ele recebeu a unção pastoral, mesmo sendo só auxiliar, mas ele tem aquela autonomia espiritual. Entendeu? Outorgada por quem lhe outorgou. Então, nesse contexto, Paulo manda Tito para lá, na condição de evangelista, para fazer as trocas, as permutas. Trocando, ajeitando, consagrando. Entende? Para nós é um pouco confuso porque a gente não adere essa dinâmica. Os evangelistas, nosso aqui, ficam fixos, parados numa congregação. Paradinho lá. Quem? Ah, é? Ele é evangelista? Pronto. Ah, foram vários, né? Foi ele, Era? O crivo é pesado. E ele passou, né? Glória a Deus. Então é isso, ó, tá vendo? Ó? E ele é o quê? De uma congregação. Não é nem do setor, né? Era para ser pelo menos do setor. É de uma congregação. Entendeu como é? Então assim, nós aqui a gente não adere isso aí. Aham. Olha aí. É isso aí. Por exemplo, eu novo convertido, assim, recém-chegado, deixa eu ver, 2007, 2009, presbítero, aproximadamente um ano, quase 2 anos, 1 ano e 7 meses para 2 anos, eu fui consagrado auxiliar. Foi o meu primeiro, auxiliar. E como auxiliar, o meu dirigente, que era presbítero, ele já me colocou na frente de uma obra para fundar, para começar do zero um trabalho. Ou seja, já fui dirigente de igreja. Entendeu? Comecei aí quando começou, aí a gente viu, começou num bar, era um bar, aí fechou o bar, e ficou lá o ponto lá abandonado. Aí desse ponto abandonado, o meu dirigente falou assim, ó, dá uma olhada lá perto da tua casa, o local para a gente alugar e fazer um ponto de pregação. Chama assim lá, ponto de pregação. E aí eu vi esse local. E falei para ele, ele foi lá, negociou o aluguel. Aí pronto, ficou sendo ponto de pregação. E eu que comecei. Aí ele botou um diácono para estar comigo. Eu era auxiliar, ele botou um diácono. Ou seja, 2, né? Um auxiliar e um diácono. Os 2 trabalhando lá nessa obra, a gente iniciou. Aí de lá ele mandou a gente já ficar olhando um terreno para comprar e construir a igreja. A gente já viu na frente, na esquina. Aí comprou o terreno, participando do lançamento da pedra fundamental, né? Teve a pedra fundamental, um bloco de concreto com o nosso nome, a palavra de Deus, né? O nome do pastor presidente, o nome do dirigente e o meu e dele, de lá. Aí botou nessa pedra de concreto e enterrou lá. Enterrou no local onde foi o altar, né? Onde é o altar assim. Aí enterra lá. Aí depois que enterra e ora, consagra, pronto, aí começa a construir. Aí construiu a obra, e o povo chegando e Deus abençoando, honrando. Aí, isso eu não tinha nem 2 anos de crente. Não tinha nem 2 anos. No começo mesmo, né? Mas o pastor viu. E aí ele colocou, depois de lá, aí eu vim embora para casar e voltar. Aí quando eu vim, não voltei. Aí como eu não voltei, aí já substituiu lá. E quando eu vim, ele já botou outro, para não ficar abandonado, né? Aí como eu não voltei, aí estabeleceu outro, aí depois trocou, eu soube já tá, acho que é no quarto já,
Os que estão na frente, né? E o trabalho tá lindo, tá. Na época que eu fui lá, foi antes da pandemia, tava desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui, bem bonito assim, muito bonita mesmo. E trabalho a todo vapor. Muito bom. Então é gratificante isso, né? Você ter essa oportunidade, mas para isso, o que está na frente precisa ter a visão. Entendeu? Então essa visão vem de quem? De quem está na frente. E ele precisa estar o quê? Alicerçado o quê? Oração, direto. Ter a visão para enxergar o chamado. Se ele não tiver essa visão, aí ele vai o quê? Ele pode agir precipitadamente, botar quem não tem chamada na frente, botar só porque se dá bem com a pessoa, gosta dela, ou como aconteceu aqui em off para nós, devagar, baixinho, baixinho, mas está gravado. Tinha um vizinho meu, vizinho lá, assim, da mesma rua, que ele mesmo falou isso para mim, né, que ele foi chamado para assumir uma congregação, sendo que ele era recém-chegado no estado, ele morava em outro estado, recém-chegado, não conhecia ninguém, ele era até de outro ministério, mas como mais perto da gente era uma assembleia, ele foi para lá. Mal chegou, no terceiro mês, ele foi colocado como dirigente em outra congregação. E ele ficou assim, rapaz, mas ele ficou se perguntando, Senhor, só tem esse ministério na minha vida assim que eu não sabia. Mas se o Senhor está me chamando, eu vou. E ele foi. Aí como ele foi, com o passar dos meses, ele mesmo entregou. Porque ele disse que começou a ver a podridão que é administrativamente dentro da igreja. Ele começou a ver, ele disse, não, aqui mesmo eu não fico. Aí ele chamou o pastor e disse, pastor, pode botar outro lá que eu não vou mais ficar não. E saiu do ministério e voltou para o ministério que ele era antes. Entendeu? Por quê? Por causa do intuito, a motivação. Ele viu que era total. Mercenário. E ele disse que ele falou para mim, né? Ele disse que ele ficou espantado quando foi chamado. E depois que foi chamado, ele assumiu, aceitou e tudo. Até me convidou para pregar lá, fui pregar lá. E depois ele entregou. Aí eu falei, mas o que foi que houve? Ele, irmão, eu não vou nem lhe dizer os detalhes, vou dizer só por cima. Eu não entreguei porque eu não aguentei ver aquilo. Aí ele, acho que serviu até para ele tirar conclusões, né? Deus, ele não dá um tiro errado, não. Ele sempre trabalha alguma coisa. Testifica, com certeza. Confirma. Enfim, e aí tem outras pessoas que já têm a chamada. Tem a chamada, mas não são chamados. Né? Enfim, por que isso acontece? Que às vezes a motivação de quem está na frente é outra. Às vezes ele está querendo mais empreender, está querendo avançar, está visando outras coisas, não está olhando muito para perto. Muitas coisas podem acontecer. Enfim, isso tudo, por isso que eu estou falando, é muito importante, mas demais. O pastor que está na frente, ele fala pastor, os irmãos entenderem, né? Mas é o evangelista. E pela Bíblia, né? É o evangelista que está na frente para ele instituir as pessoas. Ele instituir. Então ele precisa estar o quê? Em constante oração. Demais. Mas muito mesmo. Ter afinidade com Deus, para que através da oração ele adquira maturidade na vivência, orando e vivendo, praticando. E com isso adquirir o discernimento. Para ele saber. Como é que ele vai distinguir? Aí Paulo deu a dica, né? Paulo ainda deu como alguns falam, foi mamão com açúcar. Ele disse qual era o perfil. Qual o perfil do presbítero que Tito deveria escolher? Inclusive aqui na corrigida ele traz também o termo bispo.
versículo 7. Como é que está aí, NVI? Né? Bispo? Tá vendo como fica equiparado, né? Equipara. Isso o quê? Tradução. Na NVI também tá? Bispo? NVI? Aí, o presbítero, aí fica equiparado ao bispo. É bispo. Aham. Isso. Institui presbítero. É. Como se fosse a mesma coisa. Isso. Aí onde fica? Isso. Onde fica o pastor? Numa escala hierárquica. Quem está acima de quem? Entendeu? Aí quando você vai para uma escala hierárquica, é que você distingue o presbítero do bispo. Porque ficaria lá em cima, tipo a gente tem aqui, o do campo geral, o pastor que consagra pastor. Esse pastor não é um pastor, entendeu? Ele é algo a mais. O que é isso a mais? Aí é onde entra o bispo, para jogar ele lá para cima, para que ele possa consagrar. Só que a gente percebe que o Tito, ele é evangelista. E ele, na condição de evangelista, ele pode consagrar. Evangelista, é gelista. Eu vi agora, gelista. Aí ele pode consagrar. Então, na condição de evangelista, ele pode consagrar quem? Todo mundo? Aparentemente sim, né? Aham. Pronto. Acima dele é o apóstolo. Né? A hierarquia. Isso. Pronto. É aí onde dá essas confusõezinhas. Então, é por isso que é importante, hoje, nós, vocês que estão aí já aprendendo, já começar a investigar, a pesquisar, a distinguir, para ver se a contextualização e o sentido da palavra, fugiu agora o termo em português, o sentido da palavra de evangelista, presbítero, bispo e pastor, hoje tem o mesmo sentido que da igreja primitiva ou mudou? Porque hoje, aí você vai ver que talvez tenha mudado, talvez não, mas o que muda mesmo são os ministérios. Ministério que eu falo assim, ministérios de igrejas, não ministérios de função, ministério de igreja. Porque tem igreja Assembleia de Deus que adota bispo, e tem igreja que não adota a Assembleia. Em São Paulo tem no Brás. No Brás. Bispo e bispa. Pronto, ainda tem a mulher. Ainda tem mais para frente ainda, né? Ainda tem mulher, Entendeu? Bispo e bispa. Diácono e diaconisa. É assim. Assembleia. E tem a Assembleia, que é mais conservadora, que não, bispo aqui tem negócio de bispo, não, é presbítero. Entendeu? E o evangelista. E acima do evangelista, o pastor. Dá para entender? Sendo que acima do evangelista aqui está o apóstolo. Então, assim, não seria mais conveniente, até compreensivo, de colocar acima do evangelista, já que não é apóstolo, botasse o bispo? Entende? Ou botasse o bispo abaixo do evangelista, para que depois dele botasse o pastor. Olha o comentário da palavra presbítero, bispo, são equivalentes e se refere ao mesmo cargo da cidade. Bispo indica a maturidade e as dignidades espirituais necessárias para o cargo. Bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja com a administração da casa de Deus. Está vendo como é o presidente? Não aplica melhor para presidente? Ou não? O bispo. Veja que o bispo está mais na supervisão geral. É o presidente. Enquanto que o presbítero é o fixo. Por isso que
É porque isso aqui não se escandalizem. Isso é teologia. Você tem que pensar. Não é só engolir do jeito que estão mandando, é raciocinar junto. Eu sou desse tipo. Eu, quando eu era aluno, que eu ainda sou aluno, mas hoje eu estou na condição de professor, mas nós somos eternos alunos. Eu, na condição de aluno, eu faço isso que eu estou dizendo para vocês fazerem. Eu fico pensando, montando assim, raciocinando para me gerir, para entender, fechar o raciocínio. Porque não fecha, a conta não fecha se a gente botar equiparado, presbítero e bispo. Ah, irmão, mas está aqui, tá? Eu sei que tá, mas a gente tem que estudar, tem que analisar, tem que ver. Será que na hora de traduzir não pegaram uma palavra equivalente? Entendeu? Na tradução, quando a gente começar a estudar, não sei se vocês vão chegar lá, mas hebraico e grego, aí vocês vão se bater com essas coisas aqui. É aqui que vai estar o X da questão. Quando a gente estuda no hebraico e grego. Que aí você vai ver, rapaz, mas no grego não é assim não. No grego, rapaz, isso aqui, entendeu? Você vai começar a assim. Episcopo, episcopos. E Paulo diz do episcopado. Entendeu? E presbítero é presbitério. Tá vendo como é diferente? No próprio grego é diferente. Como é que as Bíblias vêm trazendo tudo como sendo uma coisa só? Não bate, a conta não fecha. Eu deixei para vocês. Para vocês raciocinar e pensar para ver se tem o mesmo sentido, se não tem. Se tem o mesmo sentido, se culturalmente foi investido de uma nova roupagem. Entendeu? Se é, se não é. Porque isso são discussões teológicas. O bispo, não? Não, até quando vão consagrar diáconos, fazer aquela reunião de pastores, que é roubado, né? A reunião ali, eles passam lá um nome, nesse conceito, comentário que tu leu, leia de novo no comentário, por gentileza. Bota o microfonezinho lá perto, só para ficar aqui, às vezes no vídeo fica ruim. Só aqui perto da cadeira já pega. As palavras presbíteros e bispo são equivalentes e se referem ao mesmo cargo eclesiástico. Presbítero indica a maturidade e dignidade espirituais necessárias para o cargo. Só um instante. Presbítero indica o quê? Maturidade. Indica a maturidade e dignidades espirituais necessárias para o cargo. Dignidade do cargo. Maturidade e dignidade. Vai. E o bispo? O bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Supervisão. Tá vendo? Aí eu pergunto, assim, tem equivalência? Entende? Porque se você for olhar, se um é supervisão, ele uma visão geral, e o outro tá mais pessoal, maturidade e dignidade, veja que para uma função eclesiástica, maturidade e dignidade, ok, mas maturidade e dignidade não é só para presbítero, não. É para diácono, é para auxiliar, é para pastor, é para todo mundo. Percebe que não, esse conceito, essa explicação, definição para presbítero, não está assim meio que não bate bem? Entende? Tipo só para dizer, né? Eu não estou aqui criticando, não. Estou só chamando para pensar, entendeu? Também no meu pensamento, não falou, porque assim... porque como é que é pastor, o outro aqui é pastor também, o outro lá é pastor, todo mundo é pastor, entendeu? Não faz assim muito sentido. Na Bíblia, não usa o bispo. Aí ele vai usar outras coisas, dizendo que aquela tem equivalência. Cada ocasião é maior que... Isso, né? Sendo que a gente vê, é notório que o pastor manda mais do que o evangelista.
Para nós, nossa realidade, né? Não é assim? E se a gente for olhar aqui de Paulo para Tito, não é assim. O evangelista que está botando ordem na casa. O evangelista não está Não está. exercendo cargo. O ofício dele, né? Não está. Fazendo outra coisa. Botar em ordem, eu vou mandar Tito para cá. Tito. Aí lá bota a ordem, né? Mas enfim, aí vamos avançar, né? A gente está só no primeiro. Tá vendo como rende, né? Caso de missionário, você consagra evangelista. Pronto. Né? Está no campo, né? É porque. Ele casou É. Pronto. Mas não pense que é diferente, porque é isso mesmo. O missionário é o evangelista. Entendeu? Pode. Só que assim, é como se o missionário fosse um cargo a mais que criou-se. Foi criado o missionário. Porque missão é todo aquele que aceita Cristo, ele recebe já o combo, o ID, entendeu? A missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho. Pronto. Está exercendo a missão, a sua missão. E aí, essa missão, você, por exemplo, você é missionário, a gente chega num local, aí os pastores lhe dão toda a liberdade para você atuar, fazer, trabalhar, fazer o que quiser lá. Os projetos e tudo, convocar a igreja, cancelar alguma coisa, estabelecer outra, assim, ele dá essa liberdade. E aí, quando você vai para ficar, sabe bem, você é missionário, mas você foi para ficar, aí perceba que a função já foi alterada, não foi? O evangelista aqui, ele foi para ficar? Não, ele foi para botar ordem, instituir, depois de lá, volta, vai lá me visitar. E eu ainda vou te mandar. Como é o nome do local que ele disse que ia mandar? Temos tipo tal. Não tá, né? O local que vai, né? Não, acho que vai estar em Timóteo. Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Dalmácia. Pronto. Eu vou te mandar lá para Dalmácia. Já sai de Creta para ir para Dalmácia. É temporada, ele fica temporada. Ele fica aqui para quê? Pra botar ordem e instituir. Depois que ele fizer, e volta. Exato. Por isso que missionário é evangelista. Entendeu? Foi, de auxiliar para evangelista. Não. Exato. Pronto, o nosso missionário aqui, né, o Robert Van, ele era auxiliar, foi consagrado auxiliar. Pronto. Auxiliar, primeiro estágio. Aí de auxiliar já foi consagrado evangelista. Entendeu? E de evangelista ele agora está, hoje, né, em Senegal, fazendo o quê? Para substituir o casal que está lá e ficar no lugar. Por quanto tempo? Indeterminado. Ele foi para o Uruguai, né? Auxiliar, né? Foi para o Uruguai. Isso. Ele exerceu a pastor, né? De pastor, pronto. É aqui que eu quero chegar, né? Ó, ele auxiliar, foi mandado para o Uruguai, foi para o Uruguai e lá chegou como missionário. E na condição de missionário, ele apresenta criança, celebra ceia, consagra pessoas, celebra casamento, auxiliar. Mas como ele foi como missionário, e faz. Quem é que faz tudo isso? Evangelista. Então por que esse nome missionário? Porque ele não bota evangelista, né? Entende? Evangelista não cai bem, né?
Mas tudo bem, a gente aceitou e tá tudo normal, tá bom. E não é feio não, fica bonito também, missionário e tal, fica bonito. Mas ele, nessa condição, ele tem outorga, né? É dado a ele essa autonomia para fazer e faz com excelência, com muito amor e faz. Aí agora foi consagrado evangelista, né? Aí agora sim. Aí foi como evangelista, mas ainda é tido como missionário. Porém, ele é da credencial evangelista. Entendeu? Então, ele como evangelista, aí, lembra da convenção que nós falamos? A convenção? Lembra da convenção? Na convenção, ele na condição de evangelista, agora ele pode votar. Ele tem poder de voto. Entendeu? Na convenção. Quem tem poder de voto na convenção? Evangelista e pastor credenciado. Para as eleições da convenção. Porque não é uma convenção? Convenção é um composto de membros, de pessoas, onde eles elegem alguém para ser o presidente, por um período de tempo. Bienal, trienal, entendeu? Aí eles que votam. E aí, quando chega período de campanha, meu filho, é muito parecido com a política normal mesmo. É, muito parecido, muito. É, muito parecido, muito. Aí, eles lá, entre eles, votam. Quem é que pode votar? O diácono pode? Não. O presbítero pode? Também não. Missionário pode? Não. Quem é que vota? Pastor credenciado e evangelista. Eles votam. Ah, eu vou votar no candidato fulano e tal. Vai, vota. Outro fulano e tal. Aí o que vencer fica presidente por um período da convenção. E aí dessa convenção fizeram outra convenção. A Convenção das Convenções, que é uma convenção regional, grandona. Entendeu? E aí vai. É, convenção geral. Ah, irmão, isso é bom ou é ruim? Depende. Se for para organização, por exemplo, botar ordem, para ficar uma coisa organizada, para não ficar uma coisa bagunçada. Quem resolve o quê? Quem é que manda, quem é que resolve o problema, quem é, entendeu? Assim, se for para identificar, para ficar, é bom. Interessante que tem a Assembleia de Deus, não faz parte da convenção, né? Nem CJDB, ela é a Assembleia de Deus, mas não faz parte da convenção, é tipo um nome livre. Isso, é o Ministério Tempo Central. Entendeu? Aí tem o Ministério Madureira, muito forte também. Tem o Ministério Bela Vista. E cada um tem a sua convenção. Missão. Faz não. É a geral. A CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ou seja, a CGADB é que é a convenção das assembleias, e não do Tempo Central, é assembleias. Mas mesmo sendo das assembleias, tem assembleia que não faz parte da convenção. Tá? Não tem o quê? Tem não? É Ministério de Louvor. Ah, é? Depois a palavra já entra de manhã e de noite. Sabia não? Eu nunca fui lá, acredito. Nunca fui eu quero ir. Então assim, para a gente resumir aqui, os requisitos são bons. E dentre eles, que é do presbitério, né, aqui, para presbítero, dentre os requisitos está o quê? Aquele que for irrepreensível, né? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Igual o Paulo falou a respeito de Pedro, né? O irrepreensível é aquele que alguém olhando de lá para cá não possa encontrar nada que deva repreendê-lo. Não veja ele, que ele deva ser chamado a atenção. Entendeu? Olhando para ele assim, não
Você tem alguma coisa contra ele? Não, eu não quero falar dele não. Mau testemunho, né? Só aqui já resume, já basta. Mas aí Paulo continua. Irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Olha só como é pesado, né? Porque não basta só ter filhos. Os filhos têm que ser fiéis. Né? Ou seja, se um presbítero tiver filhos e os filhos são uma aberração, um escândalo, compromete o ministério do pai. Rapaz, ele tinha que mandar Tito de novo. Né? Tito tinha que mandar de novo. Mas enfim, aí os filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém, olha a preocupação de Paulo, né? Porque convém que o bispo, aí ele traz aqui o termo, né, que a gente já discutiu, o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, olha aí, não iracundo, olha aí, iracundo também, né? Aquela pessoa enraivada, né? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, como é que ele vai conseguir isso? Ele tendo firmeza na palavra, fiel à doutrina. Então, tendo isso, junto com a sua conduta santa, a sua conduta que ele traz aqui justa, com essas características de hospitalidade, amigo do bem, moderado, aí ele vai ter o que? Poder para convencer os contradizentes. Por quê? Porque os contradizentes, eles vão, na hora que você estiver falando, eles vão ouvir e analisar o quê? O que você está falando com o que você é, com a sua vida. Fazer assim, acontece isso demais no evangelismo. No evangelismo, eu abordo uma pessoa e aí na abordagem ela aconteceu muitas vezes mesmo. E aí a pessoa falava assim, mas procurava em mim, né? Aí não achava, aí ia para alguém meu, para alguém. Aí falava assim, não, por você não, mas aí falava a um parente, que eu não vou nem falar aqui, né? Aí falava um parente meu, perto, mas fulano de tal, não sei o quê, não, ixi, não sei o quê. Entendeu? Ou seja, ela tinha procurado em mim, não achou, aí procurou alguém ligado a mim. Entendeu? E nisso as pessoas, algumas falavam assim, não, eu vou lá, por você. Eu, não, não vá não, vá por Cristo. Eu sempre, porque eu tirava o foco dela do parente, tirava o foco dela do escândalo, tirava o foco dela de mim, tirava o foco dela e botava em Cristo. Falava assim, se você for por mim, eu sinto dizer, mas eu sou ser humano e passivo ao erro. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, mas se eu não vigiar, eu caio. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então se eu não vigiar, eu caio. Mas eu lhe apresento que este não caiu. Foi tentado, mas não caiu. Foi provado, mas não cedeu. Este é justo. Este é fiel. Este é verdadeiro. Este é Cristo. Vamos para o culto, mas vá por ele, por causa dele. Essa é a minha abordagem de evangelização quando a pessoa vai comparar os outros. Entende? Aí eu esqueço os outros, esqueço todo mundo, mas lembre de Cristo. Somente Cristo. Pronto. A pessoa fica desarmada, ela já fica assim, porque ela vai procurar quem? Não tem. E vai procurar falha em Jesus. Vai achar? Não. Entendeu?
Primeira coisa, isso, foi o que Paulo orientou, Paulo orientou Tito a fazer isso, a calar os falsos mestres, pregando o quê? A verdade. Cristo, só isso. E ele apresenta aqui, né, de forma linda, né? Tão simples, né? Por isso que eu digo que o evangelho é simples. É muito simples. Tire o foco de você, bote em Cristo, porque até eu preciso olhar para Ele. É isso. Se eu não olhar para Ele, eu caio também. Eu não sou super crente. Irmão, o senhor foi consagrado a isso, aquilo, outro. E aí? Se eu não vigiar, caio. Não tem essa. Né? Não escapa um. Fui consagrado a auxiliar. Se não vigiar, cai. Fui consagrado a diácono. Se não vigiar, cai. Fui consagrado a presbítero. Se não vigiar, cai. Fui consagrado a evangelista. Se não vigiar, cai. Fui consagrado pastor. Se não vigiar, cai. Fui consagrado a bispo ou a semideus, seja o que for. Se não vigiar, cai. Quem é que não cai? Cristo. Os da circuncisão são os que perseguem. Principalmente, ele bota em destaque, né? Deixa eu trazer outra coisinha de razão do tempo, só para os irmãos ficarem sabendo aqui, né? Paulo, ele manda Tito, depois de fazer tudo isso, viajar até ele, para ele mandá-lo já para Maltrácia, né? Foi aqui o nome? Dalmácia. Parece Palmácia, né? Temos a Palmácia aqui, né, no Ceará. É só substituir a primeira letra. Dalmácia. E aí, lá em Tito, no capítulo 3, ele diz assim, quando te enviar, no capítulo 3, versículo, capítulo 3, versículo 12, né? Ele diz assim, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ele traz aqui dois nomes, Ártemas ou Tíquico, né? Eu vou apagar aqui o mapa, me usar aqui, rapidinho, aí peço que a gente já encerre. Então, Ártemas ou Tíquico, não é assim? Quem vocês acham que ele mandou para lá? Isso para substituir Tito. Sei não, né? De logo, né? Sei não. Quem foi, Cláudio? Não? Quem foi, Bianca? Quem vocês acham que ele mandou? Ártemas ou Tíquico? Para a gente ir logo direto ao ponto, vamos ver aqui, lá em Timóteo. Na carta a Timóteo ele diz. 2 Timóteo. Agora uma coisa, eu vou falar e depois eu vou jogar um abacaxi para vocês descascarem. Tá sem faca. Leva para casa, né? 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 12. Não, mas aí, para onde ele foi? Tíquico. Tíquico foi para onde? Para Éfeso. Vamos fazer uma como é que chama, hein? Raciocínio lógico, né? Por eliminação, né? Ele apresentou dois, Ártemas ou Tíquico, para substituir, já vai, né? Deus abençoe, viu? Para substituir Tito. Aonde? Em Creta, né? Creta. Se só tinha duas opções, dois candidatos para ir substituir Tito lá em Creta, e ele mandou Tíquico para Éfeso, sobrou quem? Aí eu tive para substituir Timóteo, né? Aí, Foi em outro período, né? Porque ele mandou. eu mandei para Éfeso para substituir Timóteo.
Que diz assim, ó, porque Timóteo nem isso para Paulo. Tito para Dalmácia. Ele mandou Tito para Dalmácia. Entendeu? Em Creta veio quem? Ártemas. E Tito foi para onde? Dalmácia. Né? Estão convencidos disso? Mais ou menos. Deu para entender? Né? Então quem foi para Creta? Ártemas. Né? Só que aí vem um abacaxi agora. Vamos lá. Qual das epístolas foram escritas primeiro? Foi. Não, peraí. Dá certo. Qual das epístolas foi primeiro? Tito ou 2 Timóteo? Tito. Se 2 Timóteo foi a última, né? Então fechou. Deixa de ser abacaxi. Mesmo sem faca, descascou. Porque o abacaxi seria se fosse o inverso. Como é porque na ordem aqui do cânon, primeiro é 2 Timóteo e depois é Tito. Aí o cérebro, ele tende a pensar que primeiro foi Timóteo, depois foi Tito, né? Só que não, né? Não necessariamente. Pelo ano, E aí pelo ano, deixa eu ver aqui se... O ano, foi Timóteo foi 67. Pela salvação final do Paulo. Enquanto Tito foi 65 ou 66. Hã? Pela salvação final do Paulo. Exato. Já no final, né? Dá para entender assim? Então quem ele mandou para Creta? Ártemas. E Tito foi para Dalmácia. Pronto, fechou. Hã? Tá feio, né? É a hora. Hã? Dalmácia. Avisou? A letra dele é boa ali, né? Não sei se é ele. Aquela letra que tá lá. Eu acho que é ele. Ele escreve e bota para reproduzir no Data Show, né? Porque o que fica lá na lousa, vê que não está escrito na lousa. Está sendo projetado para a lousa. É o que fica na... Vocês assistem a escola bíblica dele, né? Pronto. Não, ele escreve, mas aquele texto que está lá, o tópico 1, tópico 2, tal, não sei o que, para ser abordado, não está escrito na lousa, está sendo projetado. Não? Dos pastores que ele dá. Propriamente dita, né? Ah, tá. Não, eu estou falando da outra, dos pastores que ele dá. A EBD para os pastores, que é no sábado. Que obreiro, né? Que é no sábado que ele dá. É daquela, então tá, esquece. Eu estou falando de uma, vocês falam de outra. Nem ia bater nunca. Pronto, é isso. Não era só isso, mas é isso. Aula que vem, Filemon. Ou, como disse um pastor bem antigo numa cruzada, Filemon. Então,